Obrigado, Alvarez. De pronto, nós passaremos a palavra para o nosso debatedor, Cristiano Bus, por favor. Buenas tardes, Tchê. Bom, pessoal, primeiramente, é um orgulho para nós, uma empresa do interior do Rio Grande do Sul, estar aqui com vocês debatendo sobre políticas de inovação. E eu quero dizer uma coisa para ti, Roberto. Agora o bicho vai pegar. Agora eu vou colocar algumas coisas aqui que me deram o microfone e agora a coisa está complicada. E senhor Carlos Henrique, senhor, por favor, né, a hora que tem que parar, me diga aqui que eu vou parar. É uma pena, vou passar para frente e vou ficar desse lado que o pessoal já deve estar com o pescoço doído, né? Vou passar para cá. Bom, tem uma coisa para dizer para vocês desde o início. Eu tenho um tesão pelo que eu faço. Esse é um problema. E é uma vantagem também. É uma pena que o nosso diretor-presidente não está aqui, nesse momento, mas ele está lá exatamente hoje em São Paulo, na BIMAC, e na Anfávia, discutindo exatamente isso, né, que são as inovações que estão vindo para o nosso setor. Então, a pedido da Mariela, quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, eu quero fazer uma interface com tudo isso que o Roberto falou. O que está acontecendo na prática nas indústrias gaúchas, brasileiras, que estão aqui. Então, eu quero trazer um case, por favor. Deixa eu pegar o pointer, está aqui. Como uma empresa gaúcha do interior de Não Metoque, né? Sou não metoquense, diga-se de passagem, consegue crescer 11 vezes em 6 anos com capital nacional, empresa familiar. E esse é o case que nós vamos trazer um pouquinho aqui para debater com muitas coisas que o Roberto colocou para nós aqui. Então, aqui nossa empresa nasceu em 1960 e um dado curioso, que até falando com o Marco antes aqui, e o Marco disse, Cristiano, a Stara não pode sair daqui, a Stara não pode ser vendida, pelo amor de Deus, não me deixa vender essa empresa. Em 2006, nós recebemos uma proposta, gente, de vender a Stara para uma empresa internacional, multinacional, desculpe. E, por pouco, a nossa empresa não passou para capital estrangeiro. Graças a isso, houve uma mudança radical em nossa direção, que passou para apenas uma família. E a Stara virou disso uma empresa de 18 mil metros quadrados, com faturamento de 60 milhões anuais, para uma empresa hoje de 80 mil metros quadrados, com faturamento de 680 milhões esse ano. Então, seu Roberto, inovação está no nosso sangue. Eu vou explicar o porquê disso. Fizemos uma fundição numa outra cidade para aumentar nossa potência fabril. Saímos de pouco mais de 280 funcionários em 2005 para hoje 2.215 funcionários, todos em Não Metoque, numa cidadezinha de 15 mil habitantes. Diga-se de passagem, esse é um outro grande desafio para todos nós. Fomos buscar certificados de qualidade para conseguir ser mais competitivos no mercado exterior. E estamos chegando hoje a 680 milhões e a nossa meta para 2017 é ser uma empresa de 1,5 bilhões com unidade aqui no Rio Grande do Sul. E aqui tem uma tradução do que a gente gosta de falar muito, que nos 3 anos consecutivos fomos eleitos pela Exame como a empresa que mais cresceu no setor do agronegócio, sendo a primeira em indústrias e máquinas agrícolas. Outra coisa importante, gente, 60% das indústrias agrícolas estão aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, o Rio Grande do Sul é o que manda aprender e soltar, né, no setor de máquinas e implementos para a agricultura. Uma cidadezinha do norte do estado, exportando para 35 países. E, diga-se de passagem, estamos no lado da Argentina, a 500 quilômetros, e não conseguimos exportar um parafuso. E estamos exportando lá para a Ucrânia hoje. Criamos 13 centros de home office em vários locais do mundo, com funcionários Stara, onde que estão captando tecnologias e inovação para o Brasil. Nós não vamos vender empresa, pelo contrário, nós estamos comprando. Em 2007, compramos uma indústria de eletrônicos na Austrália, que inclusive foi fechada na Austrália e mantemos o grupo de engenharia lá, mas todo o know-how veio para o Brasil. Estamos fazendo o contrário da Apple.
Construímos uma rede de concessionários em todo o Brasil. Somos a única indústria de máquinas que tem revendas, grupos de distribuição. E aqui, meu querido Roberto, esse índice, para nós, é tudo. 59% do nosso faturamento hoje vem de produtos lançados nos últimos 3 anos. Isso aqui é índice 3M. Conseguimos fazer com uma indústria de máquinas o que antes era impossível. E alguns me perguntam, como é que você é diretor de engenharia da Stara e analista de sistemas? E esse é o desafio, gente. Nós temos que sair da visão de commodity e agregar valor. Falando um pouquinho disso, hoje nós temos um grupo de 136 engenheiros dentro da Stara, inovando 24 horas por dia. Aqui também está incluso o grupo da Austrália. Começamos a desenvolver eletrônica própria, software, que antes também isso era impossível, diga-se de passagem. Uma empresa brasileira está pensando nisso aqui no Brasil. Uma coisa muito interessante também, que eu gostaria de... Eu dei microfone com fio, mas tudo bem. O cara não pode se movimentar muito aí. Roberto, 19% do faturamento da Stara hoje vem de software e hardware. Uma indústria de implementos e máquinas agrícolas. Isso foi um dos grandes saltos da nossa empresa. E esse foi um grande cartão de visita para a nossa empresa entrar fora do Brasil. Hoje temos ícones como a Embraer, que está levando nossa marca Brasil para fora, e queremos também ser ícones de máquinas agrícolas e levar tecnologia gaúcha brasileira para fora. Olhem esse dado, pessoal. Esse dado transformou a cabeça da Stara. A Stara precisava dobrar, soldar e pintar 5 toneladas de aço, porque ela consegue fazer hoje o mesmo faturamento com 4 quilos de tecnologia. Hoje, numa sala de 22 pessoas, onde tem a nossa produção de eletrônicos, representa 22% do faturamento da Stara. Nós temos que entender isso. O gaúcho, o brasileiro, tem condições sim, Roberto, de trazer inovação e ser inovador. Com isso, criamos um computador. Fomos desenvolver, né, Marco? Estava conversando com ele, com o Marco, antes nós estávamos com o pessoal da Itachi, esse tempo atrás, e eles vieram nos conhecer por causa desse computador aqui. Construímos um computador dentro da Stara, e hoje a Stara é a terceira empresa do estado do Rio Grande do Sul que tem licença da Microsoft para colocar o Windows dentro do computador dela. Esse computador interliga hoje todas as máquinas da empresa e faz o princípio, que é a gestão. Precisamos melhorar a nossa gestão para crescer. Com todo esse movimento, então, 2009, 2008, 2009, Não Me Toque recebeu o título do Presidente da República como Capital Nacional da Agricultura de Precisão, sancionado por lei, por causa dessa movimentação que havíamos feito. Quais são os desafios que a gente vê e quais são as oportunidades que a gente vê para o Estado? O agronegócio, pessoal, vai ter que se reinventar. Nós vamos ter que alimentar mais pessoas daqui para frente. Antigamente, nós tínhamos uma gestão que mão de obra abundante, baixa qualificação e baixa remuneração. O futuro, mão de obra escassa, altamente qualificada e melhor remunerada. Hoje, estima-se que 14% da população brasileira está no campo. 2025 serão 3%. Há uma grande movimentação do nosso pessoal de campo para os grandes centros. O setor de serviços, todos sabem que está explodindo. E só existe uma forma de nós equilibrar isso, e nós vamos ter que produzir mais alimentos com menos pessoas, e é tecnologia, inovação. Gestão de capital. Passado, muito caro e escasso, e hoje, taxas de juros competitivas e linhas de crédito abundantes. Não falta dinheiro, gente. Hoje nós estamos usando recursos do FINEP, estamos usando recursos da Lei do Bem. Não falta recurso, temos o BRDE. Recurso não falta. Falta é saber o que fazer. É gestão. E a nossa gestão de recursos naturais, até pouco tempo atrás, livre acesso. Isso aqui era uma foto que nós tiramos lá no Centro-Oeste brasileiro, na década de 80. E hoje é um patrimônio da humanidade. Hoje nós temos leis. O Brasil é o país com a lei ambiental mais rigorosa do mundo. E nós vamos ter que lidar com isso e ainda ter que aumentar a nossa produção de alimentos.
Então, o grande desafio nosso, gente, e essa é uma vocação do Rio Grande do Sul, nós vamos ter que alimentar o mundo hoje. 38% da produção de grãos é no sul do país, sai daqui, 38%. A cada 5 segundos hoje morre uma pessoa, um ser humano morre de fome, a cada 5 segundos. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo hoje estão passando fome. E nós vamos ter que mudar esse cenário. Essa foi uma foto que eu tirei de uma feira americana, onde que eles retratam. Aqui era nosso consumo de alimento em 1970, aqui é nosso consumo de alimento em 2000, e aqui será nosso consumo de alimento em 2030. Querem uma oportunidade melhor que essa para nós? Nós construímos no estado do Rio Grande do Sul um projeto chamado Aquários, que é um projeto de tecnologia de agricultura de precisão, onde nós conseguimos fazer com as mesmas áreas, sem derrubar uma árvore, o aumento de produtividade para 56%, sem mexer em uma árvore. E esse vai ser o desafio para nós. Então, aqui fala da movimentação da mão de obra, que eu já comentei antes. E nós não temos milagre, nós vamos ter que fazer mais com menos, né? E essa é a grande oportunidade para todos nós. Aqui tem alguns dados que eu trouxe, eu não vou me delongar muito, porque nosso amigo Carlos Henrique já está olhando o relógio, mas temos um cenário extremamente favorável para o agronegócio. O agronegócio nunca passou por um momento tão bom. E nós temos que saber aproveitar isso. Momentos bons são raros, já dizia um dos fundadores da empresa. Temos que saber aproveitar. Aqui nós temos todos... Eu trouxe vários dados, não vou entrar aqui, as curvas de preços, etc. Mas uma outra grande oportunidade para nós é o estoque mundial de grãos, de alimentos, né? Com o problema da seca americana, houve uma baixa muito grande do estoque mundial de grãos, principalmente de milho. E essa é uma grande oportunidade para nós também, gaúchos e brasileiros. Hoje, 65% do nosso grão vai para a China, 25% da Europa e 10% para outros países. A nossa regionalização, como eu falei, hoje o Sul representa 38% da produção de grãos e alimentos do Brasil. E hoje somos o segundo player mundial em exportação, produção de soja, só perdemos os Estados Unidos. Se nós pegarmos o bloco Brasil e Argentina, somos maiores que os Estados Unidos em termos de produção. Aqui a questão do PIB, vou passar isso aqui, não vem ao caso aqui. A nossa visão também macroeconômica, mas eu gostaria de deixar uma mensagem para todos aqui. Temos que ser um pouco mais audaciosos. Temos que começar a acreditar um pouco mais no potencial do nosso povo. Para nós, empresa, as oportunidades são tão grandes que, às vezes, nós não temos tempo de conseguir absorver toda essa massa que existe de informações para transformar isso em negócio. E conversando com o Marco antes, discordo um pouquinho, Roberto, do que você falou da questão China. Vivenciei isso ao vivo e gostaria de compartilhar com todos. Em 2007, nós adquirimos tecnologia de uma empresa americana e ela era líder mundial nisso. E simplesmente um CEO formado em Harvard definiu: a partir do ano que vem, a nossa matriz produtiva será na China. Movimentou, fecharam todas as fábricas dessa empresa na China, ficou apenas engenharia e a parte comercial nos Estados Unidos. A movimentação fabril toda para a China. Lindo e maravilhoso. O Cristiano foi lá ver isso. Cheguei lá, padrão de qualidade chinesa, aqui, perto deles, custo baixíssimo, fantástico. Era a solução dos problemas. O Cristiano voltou esse ano lá na China e foi ver exatamente essa mesma empresa. A China elevou o padrão de qualidade, estão com controles extremamente rigorosos e aumentou muito o seu custo. E não existe milagre, gente. Quando aumentou o custo, aumentou a qualidade. Não, essa matemática ela é simples. Aumentou a qualidade, aumentou o seu custo. Resumo: ontem recebi via o sistema da Bolsa de Valores americanas que a empresa, que era líder mundial em 2007, acabou de quebrar. E fui conversar
com um dos ex-CEOs, porque agora já foi, inclusive, demitido. Fui conversar com ele, o que houve, né? Ele falou, Cristiano, quando a gente movimentou a fábrica para lá, nós esquecemos um detalhe. Nós perdemos o controle. E isso é um risco. E é isso que exatamente nós enxergamos o contrário. Vai ser difícil essa briga. A briga com a China vai ser uma briga muito difícil. Mas tem muita coisa boa que a gente pode aproveitar de lá. Muita coisa que a gente pode comprar de fora, empresas, inclusive, de tecnologia e know-how, e trazer para cá. Porque eles não sabem traduzir o que é o povo brasileiro, o que é a cultura brasileira. Fazer software, tecnologia e máquina para brasileiro usar é completamente diferente. Então, deixo essa mensagem aqui, coloco à disposição após, talvez, o coffee break, né? E, mais uma vez, agradecer muito essa oportunidade e deixar esse ponto de interrogação para o Roberto, como podemos ser mais com menos. Obrigado por todos pela atenção. Bom, nós temos um certo tempo ainda. Eu vou fazer aqui um balanço entre o horário marcado do coffee break e o horário, ganhar um pouquinho de tempo aí do coffee break também para algumas questões que vocês queiram dirigir ao Cristiano e ao Alvarez. O sistema é o mesmo da manhã, né? Tem umas fichinhas para preencher, então estamos aguardando aí as perguntas. Não sei, Alvarez, se tu não quer aproveitar o momento e fazer algum outro comentário. Falei pouco, né? Como tu falaste pouco, os dois gostam de falar aqui e falam bem. Já vou fazendo aqui a primeira questão, enquanto o pessoal vai pensando. Cristiano, Maria Paula, da SDPI, como a Stara reproduz seu modelo de inovação para fornecedores integrantes da cadeia produtiva? Ótima pergunta. Esse é outro grande desafio, grande oportunidade. Para uma empresa crescer, ela não pode esquecer jamais o seu supply chain. E isso ela precisa trazer e qualificar. E uma das questões que a Stara faz muito, ela sempre, quando conversa com o seu fornecedor, ela diz o seguinte: a Stara não quer ganhar dinheiro de você. A Stara quer ganhar dinheiro contigo. Isso é uma grande diferença. Então, a gente fez um programa dentro da empresa onde nós levamos os nossos fornecedores a conhecer outros países e outras boas práticas. Inclusive, semana passada, estávamos com 250 fornecedores, que são da nossa curva ABC, fazendo treinamento de gestão com eles. Porque nós estamos fora de rota, a Metoc está fora de rota, então nós temos que fazer isso lá. Hoje são 180 empresas e não Metoc que fornece para a Stara. Então, essa gestão ela tem que ser de responsabilidade da empresa que quer crescer. Ela não pode sugar isso do seu fornecedor, do seu parceiro. Não sei se respondi, mas... Okay. Obrigado. Os papéis ainda estão à disposição. Enquanto isso, Alvarez, eu vou fazer uma pergunta, então, para que tu mencionaste, quando abordou num dos slides o tema da inovação, como em vários países esse assunto, no âmbito do aparelho do Estado, tem coordenação clara de alguma instância, de uma única instância, e eu me lembro do slide que, no caso brasileiro, isso está... não diria pulverizado, mas ele está espalhado em alguns agentes, aí, BNDES, FINEP, etc. Como é que tu, particularmente, vês a trajetória da situação atual a uma situação de coordenação? Quer dizer, o que tu espera que pode vir a acontecer, ou o que tu acha que nós devemos efetivamente fazer, no plano, evidentemente, do governo federal, mas isso tem rebatimentos para cá também, sempre que se elabora, formula e depois tenta se executar uma política como essa industrial, o problema da coordenação é chave e, do meu ponto de vista, ele é absolutamente importante aqui também. Carlos, 2 pontos. Primeiro, aproveitando, mas eu concordo totalmente contigo com relação à China. Acho que isso é exatamente isso. Tem um movimento de volta da manufatura da China para os Estados Unidos, né? Porque todo esse processo tem vários custos escondidos. Tem a questão do controle. Acho que toda a discussão, pelo menos que a gente tem feito Brasil e Estados Unidos, a grande preocupação nos Estados Unidos é se tu perdes a manufatura, tu perdes a capacidade de inovação, né? Que é o que tu colocaste.
né? Então, eu acho que isso coloca, eu acho que para o Brasil ele coloca, na verdade, um outro tipo de pressão. Além de ter a pressão da China como competidor em custos baixos, cada vez menos, porque os custos estão subindo, como tu falaste, vão continuar subindo, né? Coloca os Estados Unidos, de novo, numa posição de relevância muito grande para a manufatura, trazendo manufatura de volta, com custos competitivos, não habilitados por mão de obra barata, mas por tecnologia. Supercomputação, impressão 3D e outras coisas que dominam esse negócio. Enfim, então eu concordo totalmente contigo. Com relação a esse ponto, Carlos, eu acho que nós nos encontramos, de fato, num caminho de construir os mecanismos de coordenação, né? O Brasil avançou bastante, eu acho, do ponto de vista do aparato de inovação, de alguma maneira. Puxa, é notável para um país como o Brasil, a gente tem uma série de problemas, tenho certeza disso, mas é notável para um país como o Brasil aumentar 24 vezes desde 2002 o desembolso da FINEP, né? Só que isso também te coloca uma série de questões. Será que os instrumentos que a gente tem, a forma de avaliação dos projetos, etc., é relevante? Então, de um lado, eu acho que a gente tem melhorado, no geral, no quadro, e há um crescimento da taxa de inovação no país, né? A gente tem, isso se rebate em várias coisas, inclusive em exemplos como esse do Cristiano, ou de outras empresas que estavam ali, os nomes na apresentação, no qual a gente tem perdido. E aí eu acho que a questão do controle de capital brasileiro é uma questão chave. Não há nenhum país do mundo que tenha avançado numa trajetória de fato rumo ao desenvolvimento sem ter grupos empresariais nacionais, né? Então, acho que a gente tem avançado no dinheiro, tem avançado no marco regulatório, tem cada vez mais surgido em empresas pequenas ou médias com capacidade de inovação. Tem uma interrogação que é: o Brasil conseguirá mantê-las ou elas serão incorporadas em portfólios de transnacionais, né? Isso, de forma alguma, é um argumento xenófobo. Eu adoro investimento externo, queremos mais, etc. Mas é importante que nós tenhamos clareza que ter o controle de capital de grupos empresariais é condição necessária para um país avançar. Não existe um país que tenha feito sua trajetória de desenvolvimento somente com capital externo, né? Qual é a questão da coordenação? Eu acho que nesse processo nós temos várias agendas em paralelo hoje no Brasil. Ao mesmo tempo que nós temos que lidar com inovação, obviamente a gente tem que ver os custos de energia, as questões tributárias, etc. Então eu acho que a questão da coordenação da política de inovação, ou da política tecnológica e industrial, ela se insere num quadro maior, que é uma dificuldade do Brasil como sociedade ainda de construir consenso sobre algumas coisas. Por exemplo, reforma tributária. Temos que o secretário pautou hoje pela manhã. Puxa, por que não fecha o consenso? Eu já escutei de secretários de Estado dizendo não vai passar. Por quê? Porque alguém perde em algum momento. Como é que nós, como sociedade, acho que esse é um desafio para nós como sociedade, a gente consegue construir uma equação para resolver alguns grandes problemas nacionais, né? Então, eu acho que a questão da coordenação da política de inovação, ela é um subconjunto da questão maior do Brasil de conseguir definir algumas prioridades, construir capital político para avançar, né? Eu acho que a gente tem avançado com alinhamento, por exemplo. Vamos dizer, por exemplo, hoje as linhas de financiamento da FINEP tem dois avanços aqui, acho que são recentes. Talvez eles sejam marginais, Carlos. Mas pela primeira vez a FINEP e o BNDES lançaram chamadas conjuntas, né? Para etanol, para petróleo. Qual é um problema? Eu vou dar um exemplo real aqui, com um exemplo do Rio Grande do Sul, né? Todos vocês devem conhecer a Pileco, lá em Alegrete, né? Faz arroz. E o pessoal desenvolveu um processo para extrair sílica da casca de arroz, né? Essa unidade teve financiamento da FINEP, né? Teve dinheiro público, e o final da história, esse foi comprado pela Pirelli, entrou no portfólio da Pirelli. Por quê? Porque não conseguiu crescer. Tinha tecnologia, não tinha financiamento para poder fazer planta piloto, não tinha financiamento para transformar isso num negócio. Alguém que tinha dinheiro, que tinha estrutura empresarial e que podia colocar em vários lugares do mundo, comprou. É a mesma história do Ronaldinho Gaúcho quando saiu do Grêmio. Aqui vendia 10 mil camisetas por ano. Puxa, vai para o Barcelona, vende 10 milhões por ano, um ticket muito maior. Ele gera muito mais dinheiro lá do que aqui.
É a história da... Então, a questão que se põe para empresas brasileiras, médias, pequenas, etc., é como é que a gente faz para que elas gerem dinheiro aqui, né? Ter instrumentos alinhados ou coordenados é muito importante. Não adianta a FINEP botar dinheiro numa ponta e o BNDES botar para outro setor. Esse alinhamento está começando a ganhar corpo. Saíram 2 chamadas conjuntas, uma para etanol, outra para petróleo, né, ou para tecnologias para a indústria de petróleo. Ao mesmo tempo, se a gente olhar as prioridades da política operacional da FINEP hoje, elas são as mesmas prioridades da política industrial. Então, coordenação, eu acho que é um problema, é um subconjunto do problema geral de coordenação, a gente está avançando, tem um longo caminho. Bom, nós temos 4 perguntas. Aqui eu vou fazê-las de uma só batida, né, para passar a palavra novamente ao Alvarez e ao Cristiano, e depois encerrarmos esse painel. As outras perguntas que chegarem eu vou encaminhar em mãos para os painelistas e eles aí tratarão de tratar. Bom, pergunta do secretário tem prioridade, né? E eu também não farei nenhum comentário sobre o tipo de empresa daquele jogador de futebol e por que ele saiu, porque senão eu posso perder o emprego. Vamos começar aqui bem direitinho. Não, o problema é o seguinte, o secretário não fez curso de caligrafia na infância. Secretário, eu vou ter que lhe pedir que faça... Queria para os dois aí. Primeiro, Cristiano, eu quero te felicitar. 36 que eu falo no nome do auditório. Todos nós estamos emocionados com essa tua apresentação, com a capacidade de apresentação, principalmente o conteúdo. São empresas que o pessoal às vezes não conhece e a gente tem orgulho de ter acreditado. E assim como vocês, graças ao bom Deus, de diversos setores têm empresas do mesmo padrão. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte: nós temos algo que pode ser um desafio ou uma grande oportunidade. Por enquanto, está sendo uma grande ameaça. O nome desse negócio chama Mercosul. Quando foi criado, maravilha, todos nós também nós maravilha. Na prática, para o Rio Grande do Sul, tem sido um pé. Um salto nosso tem sido tanto assim que muitas dessas empresas, Roberto, que tem aqui, que não é do governo, do maior produtor de maçãs aqui, não estão vendendo para lá, já estão transferindo para lá. E a missão delas é depois ficar lá vender na gente e depois atacar o mercado brasileiro. Isso para nós é uma ameaça. Qual é a solução? Nota que a indústria automobilística, com sua capacidade, que é importantíssima para o Brasil, que é tal que todo mundo sabe, mas tem um lobby favorito no Mercosul. Então, o Mercosul tem sido prejudicial por causa dessa inércia de negociar produtos para vender para a Argentina. Qual vai ser a saída? Ou uma saída que, quem sabe, politicamente seja inviável modificar isso, que é um instrumento de compensação para os estados que estão perdendo o seu comércio para os países do Mercosul. Diga-se passagem, Roberto, o Rio Grande do Sul é o único estado do Brasil que perde na sua relação com a Argentina. Bom, antes de passar a palavra, que volta então para Roberto e Cristiano, eu faço as perguntas, eles fazem os comentários finais e aí nós terminamos esse momento. São as perguntas para o Roberto. Há 3 perguntas que envolvem o tema da inovação. Okay? A Astrid, da SDPI, diz que já ouviu falar, em visitas a indústrias, que o Brasil estaria 50 anos atrasado em relação à Europa,
Como é que nós venceríamos esse gap? E aí o ponto, somente inovação é a resposta. A segunda, que envolve inovação, é de Carlos Herle, a GDI. O que falta para termos instituições privadas financiando inovação e desenvolvimento, tal qual o FINEP ou o BNDES no Brasil? Por fim, Fernando Guimarães, da GDI, pergunta se a ABDI tem algum programa para agilizar e diminuir os custos para registro de patentes. Aqui há uma última pergunta para o Alvarez: qual é o papel da indústria de petróleo e gás no Plano Brasil Maior, uma vez que esta é uma cadeia produtiva central para o país nos próximos anos? Cristiano, já faço as perguntas que foram dirigidas para ti. A primeira é: como a STAR avalia a integração regional e qual a relevância da América do Sul para a empresa? Uma outra que trata também de futuro da empresa. Aliás, essa pergunta foi feita por Luiz, da GDI. A segunda, agora, Benetti, SDPI. Ele afirma que, com o incremento da agricultura no Centro-Oeste, pergunta, né, dado o incremento da agricultura no Centro-Oeste, qual seria a tendência da indústria de máquinas agrícolas no futuro? Por acaso seria sair daqui e ir lá para cima? E, por último, se a STAR fatura com suas patentes, também de Fernando Guimarães, uma de patentes para Roberto, outra para Cristiano. Passo as mãos também. Cristiano, por favor, eu vou começar aqui. Obrigado. Bom, 3 perguntas ótimas de responder. Gostaria de começar pela última, que é sobre patentes. Nós não temos vocação de criar patentes. E, às vezes, é até um pouco a falta da nossa confiança. E isso, existe um trabalho muito bom do governo do Estado de Santa Catarina, que promoveu, junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, junto com a Fundação CERT e com o Sapiens Park, um programa de motivação ao incentivo das patentes brasileiras. Nós entramos nesse programa fazem 2 anos e conseguimos, hoje, o aumento de quase 400% a inserção de patentes por parte da nossa empresa. Só que essas patentes têm que gerar riqueza. E hoje, às vezes, as patentes são muito... O Brasil, hoje, é muito fácil de você colocar uma patente. Existe pouca análise técnica, às vezes, numa patente. E, às vezes, a gente briga por causa... Nós estamos com uma causa que já passou, uma patente brasileira, com um país fora do nosso eixo aqui, América do Sul, que já ultrapassam 3 milhões de dólares. E a gente vê que nós não temos força para brigar lá fora, né? Então, é uma dificuldade, é um desafio também, mas nós vamos deixar de criar patentes. Patente é algo que protege aqueles que têm a visão, né, e inovam. O incremento do Centro-Oeste, né? Várias empresas, vários locais, inclusive, do Centro-Oeste já vieram fazer propostas para a STAR movimentar a sua fábrica para lá. E digo de passagem, não sou o presidente da empresa, mas, pelo que eu conheço bem o nosso presidente, a STAR não vai, de forma alguma, sair daqui. Nós temos uma mão de obra extremamente qualificada no Rio Grande do Sul.